Todo início de mês, você fala que dessa vez vai finalmente começar a sua reserva. Mas chega no final do mês e acontece aquela mesma história. Sobra mês, falta dinheiro e a reserva não foi feita. Ou então, você até consegue fazer uma reserva, começa a guardar dinheiro por 1, 2 meses, às vezes 3 meses. E aí acontece um imprevisto e você precisa usar daquela reserva para pagar os gastos que surgiram do nada, de surpresa. E aí vem aquele balde de água fria, porque o seu esforço foi por água abaixo. Se identificou com alguma dessas coisas? Fica tranquila. Eu sou a Lúcia Stradiotti e hoje eu tô aqui para conversar com você sobre como não cair nessa armadilha e como fazer para efetivamente começar a guardar um dinheiro e fazer a reserva que você tanto quer. Vamos começar falando aqui a parte mais importante dessa conversa, que é entender que dinheiro é energia. E quando eu falo isso, algumas pessoas entendem logo de cara, outras pessoas me questionam, mas como assim energia, né? O dinheiro é tão concreto, é tão palpável, é tão real, é algo material, racional. E aí eu quero falar para você que sim, né? O dinheiro, a materialização dele de fato é concreta, é palpável, mas toda a dinâmica por trás da vida financeira é, na verdade, uma dinâmica energética, é o fluxo de energia. Prova disso é que os nossos pensamentos, as nossas crenças, as nossas emoções estão o tempo todo manifestando o nosso resultado financeiro. Eu falo muito disso por aqui, se você ainda não viu nenhum vídeo falando sobre isso, dá uma procuradinha aqui no canal que tem bastante coisa a respeito disso. Agora, importante você saber que quando eu tô falando dessa dinâmica energética, a ideia é justamente você conseguir ilustrar isso na sua cabeça, entender como funciona o fluxo do dinheiro de fato, para que você entenda onde é que você está errando e o que é que você precisa ajustar para conseguir fazer a reserva. Então vamos pensar, eu gosto sempre de pensar no dinheiro como um cano de água, né? Assim como água é energia e água flui, o dinheiro é energia e o dinheiro flui. Então imagine que você finalmente conseguiu fazer aquela reserva e conseguiu guardar um dinheiro, certo? Mas aconteceu alguma coisa, algum gasto imprevisto e você precisou usar esse dinheiro. Por que é que isso acontece? Tem uma série de fatores por trás disso, mas o principal deles é você muito provavelmente não direcionou a sua intenção para aquele dinheiro. Você não determinou para que aquele dinheiro seria usado. E o que acontece quando a gente não dá um destino para o dinheiro? Ele encontra um destino. Então, pensa que é como se você jogasse um tanto de água ali no chão. Se você canalizar essa água, então se você fizer um friso no chão, ou se você determinar por onde essa água vai correr, né, fazendo algumas bordinhas, enfim, você está determinando para onde essa água vai. Se você não determinar, você vai jogá-la no chão e ela vai encontrar o caminho mais fácil, ela vai escoar. Mesmo que você de repente represar essa água, se tiver uma frestinha, qualquer frestinha que ela encontrar, ela vai sair dali, ela vai escoar de pouquinho, mas ela vai sair dali, porque a água ela não fica parada, né? Ela só fica parada se ela estiver realmente represada. Por exemplo, olha, aqui você é um lago, né? E aí existe aquela represa, é feito aquele lago e a água fica ali parada. Ainda assim, ela lá dentro, ela está em fluxo, ela está em movimento. É a mesma coisa com o dinheiro. Quando a gente coloca o dinheiro em alguma conta, em alguma reserva, com o intuito de guardar aquele dinheiro, ou seja, de represar aquele dinheiro, a gente precisa dar para esse dinheiro um fim, uma finalidade, entender o que é que a gente vai fazer com isso, porque senão, na primeira brecha, ele vai escoar dali, ele vai encontrar o caminho dele, porque dinheiro é energia e energia se move, a energia está sempre buscando cumprir o seu papel, que é fluir. Além disso, a gente precisa lembrar que dinheiro parado não é sinal de saúde financeira. Do mesmo jeito que água parada não é bom, né? A água parada eventualmente vai estragar, vai ficar ruim, não é uma água boa. É a mesma coisa com dinheiro. Então, a energia que tá ali, sabe, não é a melhor das energias. Então, o que é que você precisa fazer para, de fato, conseguir manter aquela reserva, conseguir guardar um dinheiro finalmente e
manter aquela reserva. Então a gente vai falar sobre isso. Agora, se você de repente nunca nem conseguiu chegar no final do mês e guardar o dinheiro, porque você chega no final do mês e não sobra dinheiro, né? Tem sempre conta, tem sempre dias do mês sobrando aí até o próximo pagamento, mas o dinheiro já acabou. Então, é importante você saber também que, sim, dinheiro não sobra. Isso é fundamental de você entender, porque enquanto você fica esperando o dinheiro sobrar, aquele seu plano de fazer uma reserva, a ideia de começar a finalmente guardar dinheiro também vai por água abaixo. E isso acontece porque a gente precisa inverter a dinâmica energética também aí nessa relação. Quando a gente espera o dinheiro sobrar, a gente está assumindo uma postura passiva, ou seja, o dinheiro está comandando a situação toda, né? O dinheiro entra, aí você paga algumas contas e aí você fica esperando passivamente o dinheiro sobrar. Grandes são as chances, grandes não, enormes são as chances de que o dinheiro não sobre, porque o dinheiro não sobra mesmo. Então, o que é que você precisa fazer para inverter essa situação? É justamente inverter a dinâmica. Você está no comando. Então, o que você faz é que você separa um dinheiro para guardar antes de esperar o mês acabar, antes de esperar para ver se vai sobrar dinheiro. Você determina, e aí eu tô falando de você realmente se comprometer a isso, mas ao mesmo tempo de você determinar energeticamente que aquele dinheiro vai ser direcionado para algum dos seus planos, algum dos seus sonhos, para uma reserva específica. Então você inverte o jogo e aí as coisas começam a acontecer. Mas é claro, você pode estar aí se perguntando, mas Lúcia, como é que eu vou guardar o dinheiro antes do mês acontecer? E aí, de repente, eu coloquei o dinheiro na poupança, ou naquela reserva, enfim, naquele investimento, e no fim das contas, as contas vão aparecendo, eu vou ter que, né, tenho meus gastos do mês, e o dinheiro vai acabar tendo que ser usado, porque eu não vou conseguir pagar tudo. É aí que entra o X da questão. É aqui que entra justamente a gente saber lidar com o dinheiro, com inteligência, com sabedoria e com proatividade, porque sempre que a gente assume a postura proativa, que vem desde lá de trás, desde a gente entender o que a gente quer com o dinheiro, desde a gente montar um planejamento, fazer a projeção do mês, é que a gente consegue começar a guardar esse dinheiro que a gente tanto quer. Tá? Então, eu vou dar para você aqui hoje algumas dicas importantes para que você consiga, de fato, assumir essa dinâmica energética que eu estou propondo aqui. Então, não é simplesmente, olha, você tem que guardar o dinheiro antes do mês acontecer. Não, não é isso, né? Tem toda uma questão por trás que você precisa analisar. E essas dicas que eu quero trazer aqui para você hoje vão te ajudar a colocar isso em prática. Então, a primeira coisa que você precisa saber é o que é que você quer fazer com o dinheiro? Ou por que é que você quer guardar esse dinheiro? Né? Ter um porquê para o dinheiro é fundamental, porque na hora de você fazer a sua reserva, você precisa dar para essa reserva nome e sobrenome. Eu gosto muito de trazer dessa forma para a pessoa entender que realmente a gente precisa especificar. Ah, Lúcia, o meu objetivo é ter uma reserva. Isso não é objetivo, tá? A sua reserva tem que ser o mais específica possível. Por que é que você quer ter uma reserva? Ah, eu quero ter uma reserva porque a reserva me deixa tranquila. Então tá, então você vai dar um nome e um sobrenome para essa reserva. Essa reserva vai se chamar Reserva da Tranquilidade. E a partir daí você vai especificar muito bem o que é que você quer com essa reserva. E em quanto tempo você quer essa reserva. Porque se a gente deixa a Deus dará, se a gente simplesmente deixa as coisas acontecerem, é o que eu falei, outras coisas vão vindo no caminho, outras coisas mais urgentes outras coisas vão vindo no caminho, outras coisas mais urgentes e vão levando esse dinheiro embora. O dinheiro vai encontrando um caminho para ele, porque o dinheiro quer ser útil, o dinheiro quer servir, o dinheiro quer fluir. É para isso que ele existe. Então ele está cumprindo o papel dele. Vamos deixar bem claro que ele está sendo útil. De que forma? Olha, eu quero uma reserva da tranquilidade. A reserva da tranquilidade, para mim, para eu realmente ficar tranquila, equivale a 3 meses do meu ganho. E aí você vai calcular quanto é esse valor. A partir disso, você vai também estipular em quanto tempo você quer montar essa reserva. E lógico que não é só o que você quer, né? Não adianta você falar, não, eu quero guardar 3 vezes o valor que eu ganho em um mês.
Não, isso não vai caber na sua realidade, isso não é uma meta atingível, não é possível, então ela não serve. Você precisa pensar com bastante especificidade, mas você precisa também pensar em algo que seja atingível, ou seja, que seja possível de acontecer. Então, de repente, você coloca aí que você vai guardar 10% do que você ganha todos os meses até que você monte essa reserva de 3 vezes o que você ganha no mês. Ok, né? E aí você especificou. Por que que isso é importante? Para você poder mensurar o andamento desse processo, sabe? Se você não consegue mensurar e se você não consegue determinar esse prazo, né? Colocar uma deadline para isso acontecer, o que acontece é que fica tudo muito jogado. Então, sim, pode até ser que você consiga essa reserva, mas se você não disse que você quer isso para agora, para esse ano, para os próximos anos, o universo pode simplesmente entender que se isso acontecer daqui 25 anos, tá tudo bem. E de repente daqui 25 anos não te serve, né? Então, saber o que você quer e saber querer com muita especificidade é fundamental para fazer isso acontecer. A partir disso, a partir de você definir o que é que você quer, você vai definir os seus potes. Então, vamos lembrar, antigamente, né, que não tinha essa coisa de investimento, de poupança, e as pessoas guardavam dinheiro em casa. E aí, naqueles potinhos, né? Então tinha lá o potinho da viagem, tinha lá o potinho para ir no mercado. E é a mesma coisa, você vai imaginar que você está dividindo o seu dinheiro em potes. Então tem o pote de pagar as contas, que é a sua conta corrente, né? É o dinheiro que vai fluir ao longo do mês para o seu custo de vida, para os seus gastos fixos e variáveis, mas que compõem o seu custo de vida. Só que você também precisa ter os potes que representam os seus sonhos ou os seus objetivos, né? Eu nem tô falando de sonho no sentido de, nossa, eu quero realizar esse sonho de vida. Não, os seus objetivos. De repente, seu objetivo é bem concreto. Eu quero trocar o celular, eu quero trocar de carro, eu quero amortizar algumas parcelas do financiamento da casa. Enfim, pensa aí qual é o seu objetivo. E aí você vai determinar potes separados para cada objetivo. Ou seja, contas separadas para cada objetivo. Podem ser poupanças e tá tudo bem se forem poupanças, podem ser investimentos. É importante você saber o seu objetivo porque, inclusive, é esse objetivo final que vai determinar qual é o tipo de investimento que você vai fazer. Ou seja, se você não tem necessidade de mexer nesse dinheiro tão já pelos próximos 5 anos, você pode pensar num investimento que não tem tanta liquidez, mas que tem uma rentabilidade maior, né? Ou se você acha que é um dinheiro que tem que estar lá à mão, disponível para você para a hora que você precisar, você vai para um investimento que não rende tanto, porém tem uma liquidez, como no caso da poupança. Então, não, nesse dinheiro aqui eu vou ter que mexer a qualquer momento. Então, você deixa ali na poupança mesmo, tá tudo bem, porque por mais que ele não renda muito, por mais que você não esteja ganhando dinheiro com isso, ele está separado, guardado, direcionado para uma finalidade específica. Então, saber o que você quer e definir esses potes é fundamental. E por que a gente não deixa tudo junto? Porque quando a gente deixa tudo junto, duas coisas podem acontecer. Ou você olha para aquele montante de dinheiro e te parece que você já tem suficiente, porque daí você vê um montante grande ali, você fala, beleza, então já tá legal, né? E aí você começa a se dar alguns direitos e fazer alguns deslizes aí ao longo do mês. Acaba tendo que usar esse dinheiro. Ou então, nunca te parece suficiente, porque a hora que você começa a pensar em todos os seus objetivos, e aí você faz uma contabilidade mental totalmente errada, porque a contabilidade mental geralmente não funciona. E aí você entende que não tá suficiente, aí é como se o seu esforço estivesse sendo em vão. Então fica muito mais fácil, fica muito mais ilustrativo quando a gente divide os nossos dinheiros em potes. Por quê? Se, por exemplo, você tem o objetivo de trocar um celular, né? E você também tem o objetivo de trocar o carro. Se você deixa tudo junto, você começa a não querer usar o dinheiro do carro para comprar o celular, porque afinal de contas ainda não tem suficiente para o carro. Se você começa a separar e você vai proporcionalmente alimentando os seus dois potes, a hora que você tiver o suficiente para o celular, você pode comprar sem achar que você está tirando do dinheiro do carro. Então fica muito mais fácil de você enxergar quando é que você vai atingir cada um dos seus objetivos, inclusive elencar esses objetivos por ordem de prioridade. Então o que é mais importante para você nesse momento?
Mais importante é eu trocar o celular, porque eu trabalho com o celular, meu celular tá ruim, então essa é a sua prioridade. Não, mais importante para mim é trocar o carro, porque é a segurança da família, meu carro tá velho. Então pronto, você vai colocar mais foco, mais energia nesse pote do carro. E quando a gente deixa tudo junto, ou, de novo, né, ou você acha que não tem o suficiente, aí você não quer mexer, aí, né, ou acontece o contrário, você mexe, vai usando daquele dinheiro, e a hora que você vê, você não consegue realizar tudo que você se propôs com aquele dinheiro. Então, importante definir os pontos. O que importa aqui é o que você quer fazer e o que cabe na sua realidade. Então, lembra que quando você estipular essas metas, esses objetivos, precisam ser objetivos que caibam na sua realidade. Não adianta você pensar em algo que não seja possível de ser realizado, que não seja um objetivo atingível. De novo, né? Eu ganho X, eu quero guardar 3X numa poupança, eu quero guardar isso em um mês. Como? Se você ganha X, como é que você vai ter 3X em um mês, né? Então, é sempre ver o que é que cabe na sua situação hoje. Lembrando que quando a gente sai do zero, ou seja, nunca tive reserva, nunca consegui guardar e agora eu quero começar a guardar. Mais importante do que quanto guardar é a consistência, é você poder guardar todos os meses um valor possível até que aquilo se forme um hábito, porque você tá nesse momento quebrando um hábito negativo de uma vida, que é usar todo o dinheiro e não guardar, e está instituindo um novo hábito, que é justamente guardar o dinheiro. Então, mais importante do que quanto dinheiro você está guardando é você fazer isso com frequência, com recorrência, com consistência todos os meses. Agora, a gente sabe como a nossa cabeça funciona, né? Se de repente você se propõe a guardar um valor que é maior do que a sua real capacidade, você não vai conseguir, ou você consegue por um mês, 2, mas aquilo não é sustentável. Então, o que acontece depois é que vem um balde de água fria, e aquela voz na sua cabeça confirmando pra você, né? Olha, tá vendo? Você não sabe mesmo mexer com dinheiro, você realmente não consegue, porque tudo que você começa, você para na metade. E a gente vai só reforçando aquele monte de crenças negativas sobre nós mesmos que a gente já carrega. Então, mais importante aqui é você colocar um valor menor do que o que você seria capaz de guardar e de repente se surpreender positivamente, do que colocar um valor maior com o intuito de te desafiar e aí você não conseguir e aquilo ficar reforçando uma crença negativa na sua cabeça, certo? Dito isso, então, a gente já falou, né, aqui de a importância de saber o que quer e de como quer, então ser bem específica com isso, e a importância de dividir os potes. Aí entra uma parte bem importante, que é guardar antes de gastar. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, se você assume uma postura proativa com seu dinheiro e você já sabe mais ou menos qual é o teu custo de vida, porque você fez a lição de casa, mapeou o teu custo de vida pelos últimos 3 meses e já tem uma noção de quanto você gasta, você também tem uma noção de quanto você consegue guardar. Sendo assim, eu não tô dizendo para você, olha, pega o dinheiro que entra, coloca na poupança, não mexe nisso e aí as contas, deixa pra lá, né? Não precisa pagar a conta não. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo pra você estipular de antemão quanto você consegue guardar. Então eu acabei de falar aqui, estipula um valor inclusive abaixo do que você é capaz, mas que você consiga honrar com aquilo todos os meses. E aí, assim que o seu dinheiro entrar na conta, tenha você uma renda fixa, né? Todo mês, mesmo salário, no mesmo dia, ou de repente você é autônomo, é empresário, você tem renda variável, tá tudo bem. O dinheiro entra, você vai, antes de mais nada, separar um valor para colocar naquela reserva, naquela poupança, para realizar aquele objetivo ou aqueles objetivos que você tem. E aquele valor que você estipulou de antemão e que você sabe que não vai te fazer falta no final do mês. Mas, Lúcia, qual é a diferença de eu fazer isso e de eu esperar sobrar no final do mês para guardar? A diferença é que esse dinheiro parado lá na conta, você esperando ele sobrar, vai acontecer aquele gasto imprevisto, vai acontecer aquela, né, um pedido de um filho que a gente não consegue negar, vai ter aquele dia da TPM que você vai querer pedir comida e vai acabar gastando além da conta, enfim, e você vai usar aquele dinheiro de alguma forma e o dinheiro não vai para a poupança. Então, o que você vai fazer é mudar a dinâmica, lembra? Então, você primeiro guarda o dinheiro e depois passa o mês. Passa o mês tranquila, porque você sabe quanto custa o seu mês e você sabe que esse dinheiro que você vai guardar é um dinheiro que você consegue guardar nesse momento.
Ai, Lúcia, mas eu tive muita vontade de comprar uma coisa e aí não tinha dinheiro. Não, então nesse momento, importante você lembrar também que sempre que você tem um objetivo em mente, o teu foco de energia, o teu direcionamento das intenções vai todo para esse objetivo que você quer realizar. Então você não fica simplesmente comprando tudo que você tem vontade. Não. Conseguir realizar um objetivo requer também abrir mão de algumas coisas, requer fazer concessões, e você vai fazer essas concessões conscientemente, porque é muito importante que você entenda o que é prioridade nesse momento. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, tem um vídeo aqui no canal de consumo consciente, de consumo inteligente, que vai te ajudar muito a refletir sobre isso. Se você tem esse padrão de repente comprar algumas coisinhas para se presentear ao longo do mês, ou você sente bastante o efeito das emoções na hora de comprar algumas coisas, e acaba sempre se rendendo quando você tá cansada, quando você tá irritada, quando você tá de TPM, assiste esse vídeo que vai te ajudar, tá bom? Então, para você guardar antes de gastar, você precisa também trabalhar com a projeção. E fazer projeção é, de novo, assumir essa postura proativa. Então, você fez o mapeamento do seu mês, né, do seu custo de vida, você sabe quanto mais ou menos você gasta. A partir disso, todos os meses você vai fazer isso de antemão. Então, é por isso que eu sempre falo, não é ficar anotando gasto na planilha, porque depois que você já gastou, colocar na planilha não vai resolver sua vida. E é por isso que as pessoas não conseguem fazer planilha, porque a planilha é um atestado de que elas fizeram coisa errada. Então, não adianta você fazer isso, você faz a planilha de antemão. Antes do seu mês acontecer, você intenciona, você já desenha como ele vai ser. E a partir daí, dessas metas que você vai estipulando de gastos por categoria, é que você vai vivendo o seu mês. Então, você trabalha com essa projeção de gastos para justamente conseguir já saber também quanto que você vai colocar na reserva assim que o mês começar. Por último, uma coisa muito importante que você precisa fazer para evitar também de você cair nessa armadilha de começar a guardar e gastar ou, né, de não conseguir guardar, é que você coloque nessa sua projeção, ou seja, nesse seu mapa do mês, já um valor separado para gastos imprevistos. E por que isso? Porque a vida é imprevisível. A vida é uma caixinha de surpresas. E eu não tô dizendo aqui de gastos emergenciais, porque eu não gosto, né? Quem me acompanha aqui há um tempo já sabe que eu não falo de reserva de emergência, porque eu não acredito nisso. Eu não acredito em a gente mandar uma vibração tão negativa assim para o nosso dinheiro. Então, não é emergência, sabe? Gastos ruins. Não, são os gastos imprevistos, ou seja, aquelas surpresas que acontecem ou aqueles gastos esporádicos que sim, vão sempre acontecer e não dá pra gente negar. Então, quando a gente faz um orçamento, define quanto vai gastar por categoria, define quanto vai guardar. Se a gente não inclui nesse orçamento, nessa projeção, uma verba para imprevistos, o que vai inevitavelmente acontecer é que os imprevistos vão acontecer e você vai ter que tirar da sua reserva. Como é que você faz então para que isso não aconteça? Você se programa de antemão para esses gastos imprevistos. Você separa um valor aí do seu orçamento mensal para esses gastos imprevistos, que são, por exemplo, um convite de casamento que você recebeu de última hora, uma festa de um amiguinho que você precisa ir, levar seu filho, comprar um presente, uma viagem, de repente, que surge um convite aí para passar um final de semana em outro lugar, e aí você tem gasto com combustível, com pedágio, com acomodação, enfim, as surpresas da vida que podem ser muito positivas, né? Então, lembra sempre desses gastos para que você não caia na armadilha de repente acontecer alguma coisinha e você precisar gastar da reserva. É lógico que gastos imprevistos também incluem, por exemplo, manutenção da casa. Então, uma coisa que eu ouço sempre, Lúcia, eu comecei a fazer uma reserva e aí o cano da cozinha estourou, eu tive que trocar o encanamento. Gente, você mora numa casa, de repente a casa já tem uma certa idade, essas coisas vão acontecer, é normal que aconteçam. Então, inclui já isso na sua rotina financeira, tá? Ai, Lúcia, eu tenho uma rotina financeira muito justa, isso não cabe. Então, ok, então aí a gente tá falando, né, de realmente não dá nem para começar uma reserva agora, e aí a gente precisa repensar o custo de vida, e tem um passo antes aí que você precisa fazer, mapear seu custo de vida e entender por que é que também o fluxo tá tão bloqueado. Agora, se você estiver nessa situação de que você
tem o dinheiro, mas o dinheiro some, o dinheiro vai embora e você não consegue assumir essa postura proativa, lembra de fazer essa projeção, incluindo gastos imprevistos. Uma outra coisa que é importante também você lembrar são os gastos sazonais ou aqueles gastos pontuais. Por exemplo, eu já me peguei numa situação de estar com um orçamento bem justinho e esquecer que em outubro a escola dos meus filhos manda o boleto da rematrícula e eu preciso pagar aquele boleto à vista. Ou seja, em outubro eu tenho 4 mensalidades de escola para pagar, a mensalidade deles e a rematrícula deles. E eu esqueci disso por completo naquele ano. Ou seja, eu me vi de calça curta e naquele ano eu precisei mexer na minha reserva para poder pagar a rematrícula da escola. Então você já sabe que todo ano tem rematrícula, tem IPVA, tem IPTU, tem seguro do carro, que às vezes você não paga em 12 parcelas, ou seja, não são aqueles gastos, né, mensais que você inclui aí no seu orçamento do mês, mas que você precisa lembrar de incluir no orçamento. E é por isso que trabalhar com projeção é tão legal e tão importante, porque daí você coloca já na projeção do seu ano, cada mês vai ser de um jeito. Janeiro, fevereiro e março tem as parcelas do IPVA. A partir de abril, de repente, começa o IPTU. E assim você vai organizando os seus gastos ao longo do ano. E você já sabe quanto você vai gastar em cada mês. Pode até ser que isso faça com que você tenha um valor para reserva diferente em janeiro do que você vai ter lá em maio, em junho, e tá tudo bem. O importante é que você trabalhe com a projeção e guarde esse dinheiro antes, combinado? Agora, no fim disso tudo, pode ser que você esteja falando, mas Lúcia, volta lá no primeiro ponto que você falou. Eu preciso saber o que eu quero e eu tenho dificuldade de entender o que eu quero para minha vida. Eu tenho dificuldade de estabelecer metas. Eu não sei o que eu quero. Eu quero guardar dinheiro, mas no fim das contas eu quero guardar porque eu tenho medo de faltar. Bom, primeira coisa é, vamos trabalhar essa crença, vamos limpar esse medo aí, porque tudo que a gente faz por medo não dá muito certo, não é muito bom. Principalmente quando o assunto é dinheiro, vamos tirar o medo da equação. Lembra que vamos sempre tentar pensar, né, no que essa reserva vai te proporcionar. Então, por mais que você não tenha um objetivo específico do tipo viagem no final de 2 anos com a família, né, você não tem algo tão assim, mas você quer essa reserva para estar tranquila, então chama ela de reserva da tranquilidade. Então, pensa que o seu foco não é para não faltar, é justamente para eu me sentir tranquila. Ou então, não, eu quero estar preparada caso algumas oportunidades surjam e eu quero poder abraçar as oportunidades. Então tá, reserva da oportunidade, reserva das infinitas possibilidades. Não sei, de qualquer forma você coloca ali a intenção para aquela reserva que é justamente você estar preparada para as oportunidades. Então pode ser que não seja uma coisa tão específica, né, que não seja um bem material, que não seja uma compra que você quer fazer, mas que seja simplesmente um dinheiro que você quer ali para quando surgir a oportunidade. Lembra de dar uma conotação positiva para aquilo, lembra de colocar nome e sobrenome, e ainda assim, né, você não precisa talvez saber agora com tanta clareza o que é que você quer fazer com aquilo, quais são as oportunidades que enfim podem surgir, mas você quer estar preparada para isso. Pode também ser uma reserva para o futuro, né? Pode ser uma reserva para aposentadoria, pode ser uma reserva para você se sentir próspera. Então, por que não? Reserva da prosperidade. Eu vou me sentir próspera quando eu tiver esse valor aqui guardado. E aí você estipula prazo, você estipula o valor por mês e você faz uma reserva da prosperidade. E tá tudo bem. Mas é sempre importante, sim, pensar no que é que você quer realizar na sua vida, porque a gente tem uma tendência a seguir no piloto automático. A gente tem uma tendência a não pensar nos sonhos que a gente quer realizar e simplesmente fazer o que a gente tem que fazer. Então, eu convido você a parar uns minutinhos aí todos os dias por um tempo, até que essa clareza venha para você, né? Que você vá gerando cada vez mais essa clareza e pensar no que é que você gostaria de ter realizado na sua vida daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Joga esse olhar lá para o futuro e pensa como é que você gostaria de estar lá. A partir disso, a clareza do que você quer realizar aí no ano a ano, dia após dia, vai vindo para você. E de novo, pode ser que você não tenha, eu não tenho nenhuma ambição nesse momento de fazer uma viagem, ou de trocar o celular, ou de trocar de carro.
tá tudo bem. Ainda assim, você ter esse dinheiro lá reservado para as possibilidades, para as infinitas possibilidades, te permite que quando essa clareza vier, ou quando vier de repente um desejo genuíno de realizar algo na sua vida, você esteja preparado financeiramente para isso. Espero que essas dicas tenham te ajudado, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você gostou, deixa seu like aqui, compartilha com quem pode gostar também dessa mensagem e se inscreve no canal para receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? A gente se vê logo. Beijo e até!